Olá, queridos irmãos de Itu, Salto. É um prazer estar aqui com vocês. Mando um grande abraço de Houston, no Texas. E é uma honra poder novamente estar podendo falar com vocês, trazendo a mensagem essa manhã. Espero que todos vocês estejam bem, saúde, e com muita alegria, muita fé, esperando que logo nós estejamos juntos novamente. Para a mensagem de hoje, eu queria falar um pouco sobre dois elementos, o sangue e a água. Numa das minhas preparações aqui para a Ceia do Senhor, eu estava lendo algumas passagens sobre a morte de Jesus e uma delas me chamou a atenção quando, após Jesus já ter morrido na cruz, um dos soldados espeta o lado de Jesus e de lá sai sangue e água. Vamos ler junto essa passagem e aí a gente conversa um pouco sobre esses dois elementos. Diz lá no livro de João 19, 33, 34. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Quer dizer, a água e o sangue são dois elementos fundamentais na vida humana, né? Pensando fisiologicamente sobre a água e o sangue, uma coisa que eu descobri lendo um pouco sobre isso é que o nosso corpo ele tem muito líquido e mais de 50% do peso do ser humano é composto por água. Nas crianças, no recém-nascido, esse percentual pode chegar até 70%. O sangue, num adulto, normalmente nós temos, em média, 6 litros de sangue. Então, quando a gente pensa, né, no nosso peso, mais de 50% de água, né, às vezes a gente pensa, os pneuzinhos aqui, na verdade a gente não está gordinho, né? A gente está aguado, né? É muito líquido que a gente tem nesse corpo aqui. Mas deixando, obviamente, a brincadeira de lado, a água, falando um pouco sobre a água é extremamente importante para o ser humano. Quem já ficou tempo sem beber água ou já passou por algum processo de desidratação, sabe como isso é difícil e perigoso para a vida, né? O meu filho Lucas, uma vez, eu lembro, jogando tênis aqui, ele era mais novo e ele foi jogar tênis pela escola, né, contra uma outra escola, e não sabendo que ele iria ter 2 jogos no mesmo dia, não deram muito tempo entre um jogo e o outro. Isso era começo de verão aqui, o verão no Texas é bastante quente. Entre um jogo e outro, ele não teve muito tempo para se hidratar, e quando terminou o segundo jogo dele, ele já está bastante cansado, perdeu muita água, o Lucas sua bastante. De repente ele começou a ter várias cãibras. Eu não estava presente, mas a Priscila presenciou bem, e coisas que ela ficou muito preocupada, muito assustada. Se você perguntar isso para o Lucas, ele vai falar que ele ficou com muito medo, porque ele tinha cãibra na perna, daí ele mexia a perna, passava para outra, aquilo começou a subir para o abdômen e de repente o corpo inteiro dele começou a entrar num processo de cãibra geral. Então foi um susto para a gente. Mas isso para falar da importância
da água no nosso corpo, né? Falando um pouco sobre o sangue, eu li também um pouquinho sobre o sangue e estava vendo algumas funções importantes do sangue. O sangue tem a função de transporte de oxigênio, nutrientes e hormônios. Então, esse oxigênio, né, ele é transportado através do sangue. Ele tem a função de restrição, de perda de fluido, de líquido, quando nós nos machucamos. Isso é graças às plaquetas, eu vou falar um pouquinho sobre elas, que tem a função de formar aquele coágulo, né? Se não fosse pelas plaquetas, quando você se corta, aquele sangue não pararia de sair, né? Mas graças a esse coágulo, esse sangue é estancado. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente pensa nisso aí, como Deus é perfeito, né? Outra função importante do sangue, defesa do nosso organismo contra infecções, né? Tipo vírus, bactérias, e isso é graças aos glóbulos brancos que eu vou falar também. Nesse momento de pandemia aí, como é importante a gente ter esse sangue dentro nos protegendo, né? E olhando um pouco o sangue e ao olhar, você estudar um pouco sobre o sangue, você vê como Deus é perfeito. Os componentes do sangue são 4 componentes principais do sangue. Os glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, eles representam 45% do sangue, né? E essas hemácias, elas são ricas em hemoglobina, e essa hemoglobina é uma proteína que tem uma pigmentação vermelha, né? Que dá essa cor característica do sangue, por isso que o nosso sangue é vermelho. 45% do sangue é composto por esses glóbulos vermelhos, né? Acho que até chama-se glóbulo vermelho em função dessa pigmentação. Nós temos também os glóbulos brancos, não tão a concentração deles não é tão grande, talvez menos de 1%, mas os glóbulos brancos, como a gente falou antes, têm uma função, são células de defesa importante para o organismo, né? E que pertencem ao sistema imunológico nosso, né? Também são chamados de leucócitos, e ao ler isso aí eu comecei a entender por que quando você faz exame de sangue, ou quando você tem um quadro de infecção, ou de um quadro inflamatório, é por isso que os médicos pedem o exame de sangue, né? Para dar uma olhada nos leucócitos. Se essa concentração de leucócitos ela aumenta, é um sinal de que você provavelmente está com alguma infecção. Que interessante, né? As plaquetas, como eu falei, tem essa função principal relacionada ao processo de coagulação do sangue. E, por último, o plasma, que é aquele líquido de cor mais amarelada e que compõe a maior parte do sangue, né? Até em torno de 55%, 60% do total daquele volume de sangue é composto pelo plasma. Mas isso tudo só para falar como são importantes esses 2 elementos, a água e o sangue. Isso pensando do lado fisiológico. Para o cristão, a água e o sangue também são elementos importantes para a nossa vida espiritual, né? Se você parar para pensar, a água e o sangue estão presentes em vários momentos na Bíblia, né? Pensando primeiramente na água. Na Bíblia você vai encontrar a água presente em vários momentos importantes da história. Só para citar alguns, olhando lá para o Velho Testamento, a gente vai encontrar água tanto no Velho como no Novo Testamento. Indo lá para o Velho Testamento, a água era um elemento natural que está presente desde o início, né? Desde o princípio do mundo. Lá em Gênesis 1, se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 1,
você vai ver que o Espírito, lá diz o seguinte, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No início de tudo, a água já estava presente, que acho que mostra que é algo importante, né? Se Deus tinha a água desde o início. Outra passagem importante, ainda no livro de Gênesis do capítulo 6 ao 8, a gente aprende sobre o dilúvio, né? Outro momento importante em que Deus usou a água para destruir o mundo e reiniciar, vamos dizer. Então a água estava presente no início e no reinício do mundo, né? A água também, lá no livro de Êxodo 14, quando as águas foram divididas e Moisés atravessou com os filhos de Israel. Mais um momento em que a água se mostra presente e importante em momentos chaves, né, para a vida do cristão. A água também ela era usada em vários rituais de purificação. Se você olhar lá no livro de Levítico, vamos ver vários rituais, né, de purificação encontrados no Velho Testamento. Indo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar a água também como um elemento importante, né? A gente enxerga muito Jesus e a água, né? Se você pensar, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Quando Jesus pede água também, lá no livro de João, vamos até dar uma lida nessa passagem. Livro de João 4, versículos 13 e 14. Quando Jesus pede água à mulher samaritana. É uma passagem bonita, eu acho que vale a pena ler. Diz o seguinte lá em João 4, 13 e 14. Jesus respondeu, isso ele falando com a samaritana, né, que deu água a Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Falando da água, elemento natural, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a gente vê a importância da água para a nossa vida eterna. Jesus já usando a água como um símbolo importante para a nossa salvação. Jesus, outro momento bonito de ver na Bíblia, Jesus também usou a água para lavar os pés dos discípulos, lá em João 13, 5. Jesus mostrando, né, ensinando humildade para os discípulos, lavando os pés de cada um deles e depois pedindo que eles fizessem o mesmo, né? Outro momento importante em que a água para o cristão é um símbolo extremamente importante para a vida do cristão. No batismo cristão, lá em João também, João 3, 5, vale até a pena a gente dar uma lida. João 3, 5 diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha a importância da água. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Falando da importância do batismo para o cristão, né? É um momento em que a água representando, quando nós somos batizados, a importância da água para o cristão. E quando nós olhamos voltando lá para o sangue, né, que também é usado em
diversos ritos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a gente vê a importância do sangue também para a vida do cristão, para o lado espiritual das nossas vidas, né? No Velho Testamento a gente vê a presença do sangue durante a Páscoa, em diversos sacrifícios que os judeus faziam, né? Seja tirando o sangue de animais. Lá na passagem em Êxodo 29, a partir do capítulo 10, quando está falando na consagração dos sacerdotes, a gente vê o sangue sendo super presente no Velho Testamento. Olhando mais no Novo Testamento, a gente vê o sangue, né? O sangue, eu acho que, o sangue, além de mostrar a grandiosidade do Criador, né? Como a gente acabou de ver quando você estuda o sangue fisiologicamente e vê que perfeição que é, como Deus foi perfeito naquilo que ele criou, né? E como ele sabia que o sangue seria algo importante para nós, ele também usou isso para o nosso lado espiritual, né? O sangue, olhando do ponto de vista espiritual, ele é o símbolo através do qual nós temos os nossos pecados perdoados, né? E ele representa a nova aliança com Deus. O sangue para o cristão é algo de extrema importância, né? Foi através do sangue de Jesus que nós pudemos ter os nossos pecados perdoados. E não precisamos hoje, graças a Jesus, né, nós não precisamos mais do sangue de animais, né, aqueles sacrifícios repetitivos, porque hoje nós temos o sangue de Jesus, que diferentemente daquele sangue que eles tiravam dos animais, ou desse sangue que corre nas nossas veias, o sangue de Jesus, ele nos mantém vivos para sempre, né? Diferentemente desse sangue que corre no nosso corpo, que nos mantém vivos temporariamente, o sangue de Jesus nos propicia a vida eterna. Amém? Eu queria dividir um pouco, eu acho que esses dois símbolos, a água e o sangue, são elementos importantes, a gente encontra eles em todo momento na Bíblia. Nessa primeira passagem que eu li, logo após a morte de Jesus, os soldados furando o corpo de Jesus e saindo dali sangue e água. A gente não imagina, mas como nos pequenos detalhes Deus está nos mostrando tanta coisa importante, né? A água, símbolo importante que representa o início da nossa vida cristã. Você que ainda está estudando e buscando, é importante você entender a importância da água, né? Quando somos imersos naquela água e saímos uma criatura nova. E depois a importância do sangue de Jesus, né? Nós vamos fazer, ou talvez já fizemos aí a ceia do Senhor, onde o sangue é o símbolo mais importante, é algo que nos lembra a morte dele, o sacrifício dele, e esse sangue que nos purifica, que nos limpa e que nos dá a oportunidade da vida eterna. Que esse sangue de Jesus continue a te purificar, a te abençoar, e que vocês todos tenham um ótimo final de domingo, e que Deus abençoe a todos vocês.
Um grande abraço a todos e até breve.